Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 5 de março, nós vamos meditar de Josué, do capítulo 16 ao capítulo 18, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Nós vamos ver no capítulo 16 a herança de Efraim. Ontem nós começamos a falar sobre a repartição das terras, né? Que foram feitas, e nós vamos ver que isso se dava através de sorteio, né? O sacerdote Eleazar, junto com Josué, lançavam, né, a distribuição das terras por sorte. Então aqui nós vemos que ainda tinha muita terra para ser conquistada. E aí, no capítulo 16, o território que em sorte caiu aos filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó, e no lado oriental das águas de Jericó. Vai ao deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa de Betel. Betel é um lugar muito importante, né? E de Betel sai para a luz e passa ao limite de Arquitas até Atarote, né? E desce rumo ao ocidente ao limite de Jaflete, né? Então a gente pode ver a delimitação de todo o território. Assim, alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Foi o limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, no Oriente, né? Até Bet-Eron em cima, e vai ao limite ao mar de Micmeta, ao norte, por onde torna para o oriente até Taanate-Siló, e passa por ela ao oriente de Janoa. E aí nós vamos ver, né? No versículo 10, que é o último versículo do capítulo 16, diz que eles não expulsaram os cananeus que viviam na terra. Que habitavam na região de Gézer. Assim, habitavam eles no meio dos eframitas até o dia de hoje, porém sujeito ao trabalho forçado, né? Então, aqueles que quiseram permanecer no seu território, que não foram expulsos, se submetiam ao trabalho, né? Esse trabalho seria um trabalho escravo. E aí nós vamos ver a herança da meia tribo de Manassés, porque a outra meia tribo herdou antes lá, né? Na época de Moisés, tanto a tribo de Rubens, os rubenitas, os gaditas da tribo de Gad, meia tribo de Manassés. A outra meia tribo, nós vamos ver, né, que no caso Manassés era o primogênito de José. Então, nós vamos ver que os filhos mais velhos de Manassés também tiveram a sua parte, a segunda as suas famílias, saber os filhos de Abiezer, os filhos de Elete, os filhos de Asriel, e aí vai falando, né, as famílias componentes dessa meia metade da tribo de Manassés. E vai falar também que couberam a ele 10 quinhões afora da terra de Gileade de Bazã, que está além do Jordão. E aí nós vamos ver todo o perímetro da conquista dessas terras aqui dada a eles. Sucedeu que, tornando-se forte, os filhos de Israel sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Vemos também que no versículo 16 do capítulo 17, então disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos basta. A todos os cananeus que habitavam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seá e suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué a casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas, porém a região montanhosa será tua, aquela que é bosque, cortá-lo-ás até as suas extremidades, será todo teu,
porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e sejam fortes. Então havia uma promessa de Deus para que eles expulsassem os cananeus e tivesse a possessão por completo da terra. Mas nem sempre, né, é aquilo que vai acontecer. Nós vamos ver que eles não expulsaram, apenas sujeitaram os cananeus a trabalho forçado. Nós vamos ver que posteriormente, lá na frente, nós vamos ver começar a ter alguns problemas em relação a esses que não expulsaram os habitantes nativos, mas os tornaram escravos. Capítulo 18, o resto da terra é dividido em 7 partes. E aí, Josué, nós estamos vendo que já está nos finalmente dos seus dias. Ele reúne toda a congregação dos filhos de Israel em Siló. Ali eles armam a tenda da congregação e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Muita tribo, não é? Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus deu aos vossos pais, né? Então você começa a perceber que eles já estão se acomodando, se conformando com aquilo que eles já têm, sendo que havia muito mais terras para serem conquistadas, né? E você começa a perceber que aquela ousadia que nós falamos ontem, que Caleb tinha aos 85 anos, não era todo o povo que tinha essa mesma ousadia. Eles começam, né, a dar os seus próprios jeitos, né, a fazer acordos, se conformar com aquela parte menor que eles tinham, né? E Josué chama a atenção deles, olha só. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remisso em possuir a terra que o Senhor Deus deu aos vossos pais? Já está dada, já foi determinada por Deus. O que vocês estão esperando? E aí, de cada tribo, Josué mandou escolher 3 homens para que fosse enviado. Eles se disponham e corram as terras e lancem dela um gráfico relativamente à herança das tribos e tornem a mim. Então, Josué, né, estava esperando que eles tomassem iniciativa, né? E eles não fazem isso. Então, Josué chama esses cabeças de cada tribo e aí dá a eles uma ordem: dividam a terra em 7 partes. Judá ficará com o seu território ao sul, a casa de José ao norte. Em 7 partes farei o gráfico da terra e trareis a mim para que eu vulas dê a sorte conforme Deus determinou, né? Perante ao Senhor eu faça isso. Portanto, os levitas não têm parte, né? Pois os sacerdotes do Senhor é a sua parte, né? Gade, Rúben e os seus irmãos Manassés já tinham recebido sua herança da além do Jordão. E aí dispuseram, pois, aqueles homens e foram. E Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim, aqui. Vos lançarei sorte perante o Senhor. Porém, foram os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, e dividiram em 7 partes num livro e voltaram a Josué no arraial de Siló. Então Josué lhe lançou a sorte em Siló perante o Senhor e ali repartiu Josué a terra segundo as suas divisões aos filhos de Israel, né? Então nós podemos ver que Josué já estava, né, finalizando os seus dias e queria cumprir com o propósito que ele tinha sido chamado, que era fazer o povo herdar a terra prometida, né? Então aqui ele faz isso, ele divide o restante nas terras, né, em 7 partes, porque 7
tribos ainda faltava, né, receber a sua herança. E aí nós vamos ver por último a herança de Benjamim, que é o filho mais novo, né, irmão de José, o filho mais novo de Jacó. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território da sua sorte caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu limite do lado norte, desde o Jordão, subia ao lado de Jericó para o norte, subia pela montanha para o ocidente, para terminar no deserto de Bet-Aven, né? E aí nós vamos ver as cidades de Benjamim. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo suas famílias, era Jericó, Bet-Oglã, Emeque-Quezis, Bet-Arabá, Zamaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefrá. E aí você começa a ver a quantidade que era de terra, de possessão, por exemplo, para terra, para família, né? Para a tribo de Benjamim. Isso aqui é só uma parte, né? Nós podemos ver que é a parte, as cidades que coube a Benjamim. Então, por aqui você tem uma noção de como ficou essa repartição de terra, né? Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, queremos colocar o nosso coração diante de Ti. Deus, diante das Tuas promessas, nós não queremos ser omissos, remissos, ou, sabe, nos conformarmos com situações quando há promessas do Senhor para a nossa vida. Queremos ser ousados, como aprendemos ontem, Senhor, sabe, com a vida não só de Josué, mas de Caleb em especial ontem, a ousadia, independente da idade, do tempo, mas sermos ousados e não abrirmos mão de cada detalhe da promessa do Senhor para as nossas vidas. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Colocamos diante de Ti a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.